Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Daqui fala a Celeste Lisboa do canal BSCL True Crime Tales. Hoje vamos falar sobre o caso de Cedric Mack, mais conhecido como Werner Painkiller, da África do Sul. Cedric nasceu em 1965. Não sabe muito da sua infância, mas tudo que sabe é que cresceu em uma família turbulenta e que na 10ª classe ele perdeu seu pai e teve de aprender a se virar para cuidar da sua família. Então, para assim fazer, ele teve de mudar-se da cidade onde morava para Johannesburg, que é uma das capitais da África do Sul, como supostamente acho que todos sabemos, e teve de aprender a trabalhar como encanador. E ele tornou-se tão bom nisso, mas tão bom, que passou a trabalhar por conta própria. E a partir de 1996, de 1997, num período tão curto, um período de um ano, ele chegou a vitimizar mortalmente 28 pessoas e muitas outras pessoas foram vítimas de ataques brutais que não chegaram à morte. Cedric era conhecido como The Werner Painkiller por causa dos seus assassinatos nessa localidade da África do Sul. Mas ele era um serial killer assim meio desproporcional. Por quê? Porque todos nós sabemos, ou é suposto nós sabermos, que quando se é desenvolvido um caso de assassinato ou de serial killers, normalmente os policiais têm um perfil para explicar mais ou menos como é que a mente do serial killer em caso funciona. Normalmente tem serial killers que levam troféus, tem serial killers que deixam marcas, mas ele era tão diferente e tão desproporcionado que os perfis foram desenvolvidos dois perfis, The Werner Painkiller e The Hammer Killer. Então, eu já expliquei a parte do The Werner Painkiller e agora The Hammer Killer, que Hammer em português quer dizer martelo, porque supostamente algumas pessoas que por ele foram atacadas com martelos. Por isso esse apelido, por isso ele foi apelidado dessa forma. A sua primeira vítima registrada foi um senhor chamado Antônio Alfonso, numa localidade chamada Rosentenville, ainda em Johannesburg. Esse senhor trabalhava num café e foi atacado brutalmente no dia 28 de dezembro de 1996 por esse homem, por Cedric, com um martelo. Mas felizmente ele não chegou a morrer, mas foi algo drástico. E simplesmente para roubar 400 rands dele, que é equivalente a mais ou menos 14 mil kwanzas. E não parando, não cessando nos seus atos macabros, dia 6 de janeiro de 1997, ele chegou a vitimizar a segunda pessoa, com o nome de Megan Kenji. Megan Kenji era o dono de uma loja de roupas e foi atacado brutalmente também por Cedric com uma chave de fendas. O senhor, depois de estar inconsciente, ele roubou 5 calças da loja e deixou-lhe aí a derrotar, praticamente desmaiado e quase morto. Mas felizmente não morreu. Depois disso, algumas horas depois, ele foi a cometer um outro crime com um senhor chamado Kenny. Ele atacou e infelizmente Kenny não sobreviveu e morreu nas mãos desse serial killer. Já na 10ª classe, Cedric perde seu pai e por conta dessa tragédia ele teve de aprender a se virar para sustentar a sua família. Então teve de sair da sua cidade natal rumo a Johannesburg, onde teve de aprender a ser encanador. Tornou-se tão bom nisso que passou a trabalhar por conta própria. Os assassinatos de Cedric eram tão
tão desorganizados, para mim dizer, e tão sem organização, sem nexo, que foi tão difícil o trabalho da polícia, dificultou o trabalho da polícia. Por quê? Porque normalmente nós sabemos que serial killers têm um perfil, ou eles assassinam somente mulheres e violentam os cadáveres, ou levam troféus, ou deixam sinais. Infelizmente com Cedric era totalmente diferente. Ele assassinava mulheres, ele violentava mulheres, ele assassinava homens de qualquer idade, desde que tenha um bem que ele possa possessar ou roubar, ele fazia as suas coisas. Então, foi muito complicado para a polícia ter um perfil exato para esse assassino. Por isso ele foi chamado de The Wormer Pond Killer, porque era uma localidade em Johannesburg onde ele cometia os seus assassinatos. A polícia podia simplesmente desenhar o seu perfil dessa forma, mas também supostamente havia um ou outro assassino que só matava as pessoas com martelo. Então, por isso ele teve dois perfis, diferente de muitos outros serial killers. Ele era conhecido como The Wormer Pond Killer e como The Hammer Killer. Então, por isso ele dificultava o trabalho da polícia. Cedric teve a sua primeira vítima em 1996, chamado Antônio Alfonso. Alfonso trabalhava em um café em Rosettenville. Rosettenville é um bairro em Johannesburg. Trabalhava em um café quando Cedric, numa manhã de 28 de dezembro de 1996, entrou na sua loja, atacou-lhe brutalmente um martelo. Ele desmaiou. Cedric roubou 400 randes, que atualmente equivale a mais ou menos 14 mil kwanzas atualmente. Vou dizer que em 1996 era bem menos. Atacou-lhe, roubou, mas podemos dizer que além de todos os ataques ou do ataque que ele sofreu, pelo menos não perdeu a vida. Em 1996, Cedric faz a sua primeira vítima, chamada Antônio Alfonso. Antônio trabalhava num café em Rosettenville, que era um bairro, ou até agora existe, um bairro em Johannesburg. Alfonso tinha o seu café e em 28 de dezembro, numa manhã de 28 de dezembro de 1996, Cedric visita a sua pequena loja, mas infelizmente com más intenções ele ataca brutalmente o homem com um martelo na cabeça. Mas Antônio não chegou à morte, não chegou a morrer, simplesmente teve um blackout, desmaiou. E com isso Cedric roubou 400 randes da sua loja, que hoje em dia equivale a mais ou menos 14 mil kwanzas. Anteriormente podia ser muito menos, mas hoje em dia são 14 mil kwanzas. Então, depois disso, felizmente ele não morreu, mas foi uma das vítimas, das 21 vítimas que foram simplesmente atacadas brutalmente. Depois disso, em janeiro, dia 6 de janeiro de 1996, só para nós vermos o intervalo de tempo, em 1996, em dezembro, dia 28, atacou uma vítima. No dia 6 de janeiro, atacou outra vítima chamada Megan Kenji, que tinha uma loja de roupas. Um senhor já de idade, por volta das 10. Cedric entra na sua loja como se fosse só mais um cliente, mas infelizmente foi mal intencionado e acabou por atacar o senhor com uma chave de fendas na cabeça. O senhor também teve um blackout, desmaiou. Cedric roubou-se. Ele atacou o senhor só para roubar simplesmente 5 calças para vender. E depois nós vamos saber aonde é que isso vai lhe levar. Depois disso, 3 dias depois, Cedric ataca mais um homem chamado Kenny. Kenny foi atacado e infelizmente morreu. E Cedric roubou os seus pertences, o dinheiro que com ele estava e tudo isso. Depois disso, Cedric atacou Lutman, a sua próxima vítima, com um martelo à cabeça. Roubou
roubou-lhe a carteira. E com tudo isso nós vemos que a sua lista de criminalidade só foi aumentando, aumentando, aumentando. E da mesma forma ele atacou um outro cidadão chamado Abdul em Newtown. Newtown também é uma cidade, um bairro, vamos falar assim, de Johannesburg, porque todos os seus crimes foram cometidos em Johannesburg. E quando ele começou com tudo isso, com apenas 33 anos de idade, cometeu todos esses crimes aí, no intervalo de apenas um ano, vamos dizer assim, arredondado, de 1996 a 1997, ele cometeu todos esses crimes. Só para nós entendermos a crueldade desse homem, ele podia ir numa loja de alfaiate e conversar com os homens normalmente, e depois disso, surpreendentemente, ele atacava os homens, roubava as roupas e ia-se embora. Ou dava um nome como se fosse comprar, mas depois acabava por assassinar os homens ou simplesmente atacar, deixá-los inconscientes e levar os seus pertences. Então, isso foi acontecendo até 1998, dia 12 de janeiro, quando um superintendente da polícia chamado Pete, desculpa se eu não pronunciar bem alguns nomes, é normal, Pete Bylevel, ele conseguiu unificar os dois perfis e viu uma certa semelhança neles, porque, tipo, me pondo no lugar dele, podíamos ver, os assassinatos são cometidos nesta cidade, em Johannesburg nesse caso, podem ser em bairros diferentes, mas o período de tempo é muito curto para dizer que pode ser por gangues, ou os crimes foram cometidos por gangues ou por pessoas diferentes. Era mais fácil, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu não sou policial, eu não sou detetive, mas acho que no nosso common sense podemos dizer que faz sentido essa linha de tempo do superintendente. Chegou a unificar os dois perfis e viu que tem uma semelhança neles. E finalmente o nosso serial killer cometeu vamos falar, um deslize meio assim, aquela palavra, meio sem noção. Por quê? Ele roubou uma calça, seguinte, para vocês entenderem bem. Ele foi numa loja com a intenção de roubar a calça, mas para não ir diretamente nesse ato, ele primeiro deu o nome como se fosse alguém que fosse comprar, tá vendo? Não sei, acho que em Angola não temos muito disso, mas em muitos países, quando tu vais comprar roupas, tu tens de dizer o teu nome, dar o teu número do passaporte, coisas do gênero. Então, ele deu um nome falso. Ele, sendo cidadão, não precisava lhe dar o número do passaporte, mas precisava lhe dar o seu nome. Deu um nome falso que, infelizmente, ele revendia as roupas. Infelizmente, ele, a revender as roupas, revendeu com esse mesmo nome falso. Então, o superintendente pôde juntar os dois casos, viu? Comprou com esse nome e revendeu com esse nome. Então, foi uma das razões pela qual ele passou a ser a suspeita número 1 da polícia nesse caso. Nos finais de 1997, Cedric, por causa desse deslize que ele cometeu, foi preso por causa dos crimes de The Wormer Painkiller. Enquanto isso, o superintendente que eu já havia dito, que é o superintendente Pete, deixa eu só falar assim, o outro nome é bem complicado, foi fazendo investigações para juntar os dois casos, como eu já havia explicado. E em 1998 chegaram à conclusão de que realmente ele foi o responsável pelos múltiplos assassinatos e ataques e estupros. Então, finalmente no dia 6 de setembro de 2000, ele foi condenado, sentenciado a 27 prisões perpétuas, life in prison, 27 vezes. Pelo menos dos 134 crimes, ele foi condenado por 104 deles, por 27 assassinatos, 14 estupros, 21
tentativas de assassinatos e por aí outras. Então Cedric viveu até hoje, eu não sei, porque não é retratada tanto a história dele, se ainda vive, como é que foi a sua infância. Ele praticamente não sabemos muito sobre ele, mas provavelmente ainda está vivo, bem preso, porque ele não tem possibilidades de como posso dizer, de tentar ser livre ou voltar ao tribunal e whatever, todo esse processo que se faz. Não tem possibilidades, ele vai ter que ficar nas jaulas pelo resto da vida. Muito obrigada, pessoal, por assistirem até aqui. E já agora pedimos para que deixem um like e partilhem o vídeo para mais pessoas verem o vídeo e assistirem aos nossos conteúdos. E vamos deixar o Instagram para que sigam e sempre daremos alerta sobre vídeos novos no Instagram